Boa tarde. Então, hoje nós vamos iniciar a nossa live, que vai encerrar, na verdade, todas as lives que nós fizemos no ano de 2020 sobre os direitos humanos, sob novas perspectivas. O GEDUF é um grupo de estudos e pesquisas em direitos humanos fundamentais da Universidade Regional do Cariri. E há muito tempo a gente procurava a professora Amanda para ela poder participar de uma das nossas lives, e felizmente conseguimos. Hoje nós vamos falar, ela no caso vai falar sobre populismo, polarização e direitos humanos. E é muito interessante a gente enxergar essa nova perspectiva, né? Porque a gente trouxe professores de diferentes áreas. A professora Amanda, ela é doutora e mestre em administração pela Escola Brasileira de Administração Pública de Empresas, da FGV. Ela também é professora, né, da FGV do Rio de Janeiro. E ela é graduada em Direito pela Universidade Regional do Cariri e também é graduada em Administração pela UFC. Tem um currículo bem longo, a gente tentou pegar só algumas coisas principais, na verdade, alguns pontos, para tentar trazer aqui. E aí, professora Amanda, quando você quiser, pode iniciar o debate, a palestra, o tempo que a senhora se sentir mais livre para realizar, e, posteriormente, as perguntas eu vou repassando, né, por meio do bate-papo. Tá bom. Muito obrigada, Chayane. Eu queria agradecer ao grupo de pesquisa, né, e à URCA. Estou retornando à minha casa, na verdade, né, como a Carol colocou, eu fiz graduação lá do Norte e me mudei daqui da região do Cariri para fazer mestrado, e aí acabei dando continuidade à minha vida profissional no Rio de Janeiro. E o que eu vou apresentar para vocês hoje primeiro tentando entre esse tema que tem sido tão caro e que tem sido tão discutido atualmente na sociedade, né, que está relacionado à questão da discussão da polarização política, do populismo. Isso está relacionado com humanos, né? E a minha ideia hoje é trazer como pano de fundo a discussão de um tema que tem sido muito caro para a gente, que a gente tem vivenciado durante todo esse ano de 2020, né, que é a pandemia da Covid-19. E discutir as coisas no aspecto mais abstrato, eu vou trazer para vocês o resultado de algumas pesquisas que eu realizei, né, juntamente com alguns colegas, Pereira e o Federico Bertolini. O Carlos é meu coautor, foi meu orientador do doutorado, é professor da FGV também. O Fred é professor da Universidade de Brasília, Universidade Federal de Brasília, UNB, né, Departamento de Ciência e Política, e ao longo desse ano a gente para tentar entender, né, quais os impactos que a pandemia do coronavírus teve nesses aspectos de discussão, de polarização política, populismo, e mais nessa última fase também, como que isso, né, como que todo esse contexto com a discussão do direitos. E assim, antes de iniciar a minha fala, especificamente sobre essa sopa de letrinhas, eu queria já estabelecer qual é a conexão que eu entendo e que eu vejo entre essas discussões, né? Na verdade, quando o populismo e a polarização faces de uma mesma moeda, porque o populismo ele se alimenta da polarização, né? Líderes populistas eles usam a estratégia de polarização para poder primeiro conseguirem cheguem ao poder. A manutenção desse poder ela é feita basicamente através de uma agenda de polarização, e a pandemia da Covid-19 é um exemplo muito clássico disso, e as respostas que os líderes políticos deram dentro do contexto da pandemia, a gente pode observar claramente que tem uma resposta diferente de um determinado grupo de políticos. E o que divide esses dois diferentes
de resposta, a forma como você conduz as respostas à pandemia é exatamente o populismo, né? Os líderes populistas, como o líder dos Estados Unidos, o presidente do México, o presidente de Belarus, da Bielorrússia, da Rússia, em alguma medida, mais ou menos, durante toda a pandemia, ou em algum momento da pandemia, resolveu adotar um discurso muito negacionista. E um discurso de os efeitos da pandemia, né? Nas palavras do nosso próprio presidente, é só uma gripezinha, tem que enfrentar como uma postura de homem, enfim. Esse tipo de resposta que tem em comum os aspectos que você está sempre minimizando os efeitos da pandemia. E como é que a gente observa essa pandemia, né? A gente observa a pandemia como um evento exógeno, um choque de grande magnitude, né? Estabelecer um paralelo com geografia, um choque que efetivamente movimentou as nossas placas tectônicas, né? Todo mundo está vivenciando e todo mundo está discutindo sobre isso. E que, em que pese a gente esteja em março, né, vivendo a política de isolamento social, alguns políticos continuam tendo uma postura de negacionismo frente à pandemia. Mesmo depois da gente ter atingido a marca de mais de 180 milhões de mortes no Brasil e um sem precedente de mortes na nossa atualidade também, num contexto mundial. Aqui eu trago só o exemplo de alguns políticos que, assim como o nosso presidente Jair Bolsonaro, pode ser caracterizado como presidentes populistas. O que esses presidentes populistas, afinal, o que é um líder populista? Como que eu defino um líder populista? Primeiro, a ideia do líder populista é se desvincular de uma plataforma de partido. Ele se posiciona muito como irreverente, tende a usar muito esse discurso de polarização, esse discurso polarizado, ele tende a se colocar como do povo ou da massa, como alguém que vai lutar contra uma elite. No nosso caso, na plataforma política dele, enquanto candidato à presidência, ele se opôs muito à política vigente atual, né? Ele tinha uma plataforma antipolítica, antipartido, anti-PT, colocando muito as instituições em xeque, né? Seja o PSU, seja o STF, seja os partidos políticos de uma forma geral, seja pura e simplesmente a própria característica institucional do Brasil. Ele também questiona, isso também não é uma característica única e exclusivamente do Bolsonaro, de líderes, questionar também o papel da mídia, a importância da mídia, a questão do papel sério e importante que a mídia exerce em defesa da democracia. E se vocês prestarem, vocês conhecerem um pouquinho os políticos que eu mencionei para vocês e que também têm essas características populistas, eles também têm esse mesmo tipo de atuação, né? Talvez não com todas essas características, mas com algumas delas. E assim, do populismo era mais atual e que a gente tem como expoente a figura do Bolsonaro sendo característica, a gente tem uma intensa polarização política e uma intensa, digamos, disputa. Mesmo depois de eleito, ele continuou a negar esses aspectos institucionais do funcionamento das instituições brasileiras, enquanto no jogo político, né, Congresso, STF e etc. E ele continuou crescente de polarização. É uma das características também, né, que une, e como eu já tinha falado para vocês, que são basicamente duas faces de uma mesma moeda, é a questão da polarização do discurso. E aí, como é que a gente define, então, essa polarização? Nada mais é do que um espectro ideológico
e pensar a partir dos dois extremos desse espectro. Quanto mais as pessoas se aproximam desses dois extremos e se odeiam e desenvolvem uma espécie de animosidade com outro extremo, né? E no nosso caso a gente está falando de uma política liberal ou conservadora, ou de esquerda e direita, a gente está diante de uma polarização. E o populismo e a polarização um alimento. Né? E numa disputa polarizada, um grupo polar alimenta o outro grupo polar. E eles são extremamente necessários e eles jogam um jogo de sobrevivência mútua. Então, assim, é nesse contexto, né, de polarização crescente que a gente essa pandemia da Covid. E aí, como se não bastasse todos os problemas advindos dessa pandemia, né, a gente tem uma postura polarizada desses líderes políticos, e no caso, o nosso presidente, né, adotou uma populista e diante da pandemia. E aí a gente realizou algumas pesquisas para tentar entender como que a população tem reagido a essa polarização que nasceu na esfera política, né? Mas tem se tentado pular sobre a vacina. Então, assim, a cada novo capítulo, né, a cada novo capítulo que a gente tem vivido dentro da sociedade brasileira, os nossos políticos que têm essa característica de serem populistas, eles tentam trazer esse novo capítulo para uma discussão polarizada, né, para uma discussão polar, porque eles precisam disso para gerar a sua própria sobrevivência política. Então, assim, como a pandemia afetou essa polarização política e a política populista no Brasil, né, e até que essa pandemia consolidar essas tendências de polarização que vinham acontecendo no país desde as manifestações de 2014 e se intensificaram ainda mais com a eleição de 2018, né? A gente também identificou o papel pelo medo da morte, né, sobre a polarização. E, assim, o elo que existe entre a discussão de polarização, populismo e direitos humanos é a exata medida em que esse discurso, essas políticas populistas, elas não têm efetivamente um compromisso com os direitos humanos. Eles não têm um compromisso com a população efetiva. Né? O objetivo do líder populista é simplesmente se perpetuar no poder e lutar contra esses inimigos e isso custe a que custar. E o exemplo da pandemia traz isso mais claro, torna isso muito claro e muito evidente, porque a gente tem a forma irresponsável como os nossos líderes políticos, né, do Brasil, como na pesquisa internacional, responderam ao contexto da pandemia da Covid-19, custou a nossa população vidas, né? E os direitos humanos visam proteger exatamente a vida e a pessoa humana, né? Né, da discussão em torno dos direitos humanos e a relação disso com políticas populistas e polarização é a questão do acesso à saúde, né? E que está relacionada à questão da dignidade da pessoa humana. E mais adiante a questão mínimas, né? Agora a gente está acabando com o auxílio emergencial e o governo não se movimentou de nenhuma forma para dizer o que vai acontecer. A pandemia não acabou e nem vai acabar quando virar o dia 31 de dezembro. Mas as pessoas que ficaram sem renda em virtude da pandemia, elas vão continuar precisando de renda e elas vão continuar precisando de algum tipo de amparo social do governo. E o governo não tem sido eficiente no sentido de dar uma resposta a isso. Houveram de que, sem continuidade, se daria ampliação, seria criada uma outra política de transferência de renda, apelidada como renda cidadã, mas efetivamente o governo já sinalizou, né, no último mês, que não pretende dar essa ideia da construção desse. Então, assim, é dentro de todo esse contexto, né, de discussão que a gente vincula a relação entre
populismo, polarização e direitos humanos. Então, o populismo, ele é direitos humanos, né? Ele tende a relegar os direitos humanos a um segundo plano, até mesmo na perspectiva pessoal, porque conforme vocês vão ver, à medida que eu vou apresentar para vocês os resultados das pesquisas que a gente realizou, a gente realizou um experimento, e você observa que quando a gente está sobre essa discussão polarizada, que tem um componente muito afetivo, as pessoas tendem a, inclusive, esquecer das preferências delas em relação a políticas, né? E se sobressai a questão da paixão ou do ódio, o que é super característico de ambientes polarizados. Então, mais uma vez, a discussão de direitos humanos, ela fica em segundo plano, em virtude de uma crescente, digamos, disseminação e incentivação desses sentimentos mais polares, né, de ódio ou paixão. Então, basicamente, a ideia também dessa questão e a própria característica dos ambientes polarizados é que você tem as pessoas que fazem parte do seu grupo e as pessoas que fazem parte do outro grupo. E, assim, discutindo a questão especificamente sobre a né, e as respostas que os nossos governantes deram, a gente tem, de um lado, Bolsonaro, enfatizando sempre as consequências econômicas e se opondo ao isolamento social, e do outro, os governadores enfatizando os riscos à saúde e defendendo o isolamento social como estratégia. E aí a gente tem a questão, né, dos grupos a favor de Bolsonaro e contra o isolamento, e as pessoas outgroup, que são as pessoas que não pertencem a esse grupo do Bolsonaro, que são favoráveis ao isolamento dele. A gente encontra, basicamente, a gente realizou 3 rodadas, né, de pesquisa. A última, eu só detalho mais ao final da minha apresentação, mas a primeira rodada aconteceu entre 28 de março e 4 de abril. Uma pesquisa realizada no Estadão, ou Estado de São Paulo, Jornal Estado de São Paulo, e a gente teve um total de 7.848 respostas válidas, e a segunda rodada realizada entre os dias 24 de maio e 5 de junho, em que a gente teve um total de 51 respostas válidas. E nessa segunda rodada, a gente realizou uma técnica de pesquisa para tentar entender qual era mais ou menos o perfil dos eleitores que eram favoráveis a Bolsonaro, que continuam favoráveis a Bolsonaro e que, portanto, são contrários ao isolamento social, né? O que a gente tem de resultado principal dessa nossa pesquisa, né? Que tanto pode ser observado na primeira, na segunda ou mesmo na terceira rodada. Do centro à esquerda, a gente teve um consenso em relação as pessoas serem favoráveis social e contra as ações do presidente, avaliaram positivamente as ações dos governadores frente à pandemia e negativamente a posição do Bolsonaro. A gente tem um derretimento da popularidade de Bolsonaro pelo momento, porque isso é ao longo das nossas 3 rodadas de pesquisa. Eu não sei se vocês conseguiram observar ou se vocês ficaram sabendo, mas em um determinado momento, Bolsonaro voltou a ter um aumento da popularidade dele. E algumas têm apontado que esse aumento da popularidade pode ter se dado em virtude do auxílio emergencial, né? E uma das coisas que a gente observou na nossa pesquisa, né, e que, portanto, parece indicar que a gente, com a pandemia no passado, né, dos últimos anos, desde a eleição de 2018, a gente, na verdade, passou por um processo de redução dessa polarização, é que a gente percebeu que a direita está dividida. A direita que tradicionalmente, né, são os Bolsonaro, eles se dividiram. Nem toda a direita é contra o isolamento social, e nem toda a direita avalia positivamente o desempenho do presidente. E dado, né, o que existe entre
e os eleitores de políticos populistas, era de se esperar que toda a direita, né, e todas as pessoas que supostamente votaram em Bolsonaro em 2018 se colocassem de forma contrária ao isolamento. E não foi isso que a gente observou. Se vocês puderem gráfico, nas primeiras rodadas a gente tem quase que a totalidade da esquerda, da centro-esquerda e do centro, esse percentual ele é menor, mas você tem quase que 100%, né, das pessoas que se identificam centro-esquerda favorável ao social. E também quase a totalidade dessas pessoas, tanto na primeira como na segunda rodada, avaliando negativamente o desempenho do Bolsonaro e avaliando mais positivamente o desempenho dos... Os números eles reduzem um pouco, né, na segunda rodada, mas mesmo assim eles continuam sendo bem expressivos. Na verdade, em alguns casos, eles, como, por exemplo, o apoio à política de isolamento social na esquerda, na centro-esquerda, ela aumenta, né, rodada. No centro, ela diminui um pouco. Na direita, ela também aumenta. Na centro-direita, ela também aumenta. E na direita, ela diminui um pouco. E mais relevante, né, é exatamente a ideia de que a direita rachou. Essa direita que são os eleitores de Bolsonaro, eles passam a avaliar positivamente a política de isolamento social e avaliar negativamente a atuação do presidente, né, dando indicativos de que essa direita pode ter abandonado o apoio eleitoral ao presidente. Boa tarde, Juan. Boa tarde, Sérgio. E dando indicativos de que, efetivamente, a gente pode estar passando por um processo de polarização, ou de enfraquecimento dessa polarização política. O que a gente tem observado é que, pelo menos, né, do ponto de vista da discussão da Covid, né, e da medida de isolamento social e da atuação do presidente, de fato, a gente tem observado essa redução da polarização. Que, se era esperado, né, que esses temas, na verdade, intensificasse a polarização política que a gente tem, me parece que, né, os dados da pesquisa mostram que, na verdade, parece que teve um efeito contrário, de reduzir... Caiu? Gente, eu tô conectada, a Carol tá me mandando mensagem aqui dizendo que caiu. Bom, eu vou continuar. Eu não tenho certeza se eu caí, se eu não caí, se foi a Carol que caiu aqui. Mas o tratamento da direita. Foi minha internet que caiu. Ah, tá. Então eu ainda tô... tá bom. Tudo bem. Então, o que explica... Obrigada, Carol. O que explica esse comportamento dessa direita que se dividiu, né? O que a gente identificou na nossa pesquisa? A gente identificou que, à medida que as pessoas tomam conhecimento, ou conhecem pessoas do seu convívio próximo, que vieram a adoecer, vieram a ter Covid, e em seus estados mais graves, ou vieram a falecer em virtude da doença, elas ficam mais sensíveis ao isolamento, passam a apoiar mais o isolamento e avaliam pior as ações do presidente. Esse efeito ele é intenso para esses eleitores que naturalmente são eleitores do Bolsonaro e que tenderiam a ser contrários à política de isolamento social. E, como presidente, né, endossar o seu discurso e também minimizar os efeitos potenciais da pandemia. Inclusive, né, esse medo da morte, ele relativiza outras dimensões
de perdas que esses eleitores vieram a eventualmente experimentar. Então, da perda financeira. Né? Então, o que a gente observou? Em geral, as pessoas que... especificamente em relação ao eleitor de direita, que é o que tende a se posicionar mais contrário à política de... À medida que experimenta algum prejuízo econômico em virtude da política de isolamento social, porque fechou o comércio e etc. Então, assim, se ele tem mais prejuízo econômico, ele tende a apoiar menos o isolamento. Mas se essa mesma pessoa que tem um prejuízo econômico alto, né, considerável, em virtude da política de isolamento social, tem acesso a alguém que teve Covid de forma grave ou veio a falecer, ele relativiza a perda econômica e valoriza o aspecto da vida e tem política de isolamento social, né? Esse aqui é um outro gráfico, é só uma outra forma de visualizar. Se vocês observarem, a gente classificou perda econômica total ou parcial, não conhece ninguém, se teve sintomas leves, se conhece alguém que teve sintomas fortes, ou se conhece alguém que eventualmente venha a falecer. E aí o que a gente observa é que quanto mais a pessoa se aproxima, quando alguém faleceu, que veio a falecer, o efeito da perda econômica, ela é minimizada, né? Ela fica em segundo plano. E aí a gente tem como conclusão, né, que eles saíram fortalecidos por conta do posicionamento que tomaram diante da pandemia, e a direita sai dividida e Bolsonaro sai enfraquecido. E aí a gente tentou entender, na segunda rodada da pesquisa, quem era esse de eleitores, quem era esse conjunto de pessoas que continuavam apoiando o Bolsonaro. E aí uma das dimensões importantes para a gente era exatamente a questão da pessoa com algum... e em seus diferentes estágios, né? E aí, como vocês podem observar aqui, na primeira rodada, só 35% dos respondentes conheciam alguém que tinha tido Covid, né? 7% que vieram a óbito. Ele teve um salto para 71% na segunda rodada, com 20% de pessoas que vieram a falecer, que conhecem alguém próximo, ou parente, ou conhecido, que vieram a falecer em virtude da Covid. Outro plano também, você tem mais que duplica também o número de pessoas que conhecem alguém que teve a Covid no estágio grave comparativamente em relação à primeira e à segunda rodada. E aí a gente nessas quatro, se a pessoa valorizava política anticorrupção ou política de distribuição de renda, se a pessoa preferia uma plataforma política que fosse antipolítica ou antipartido ou pró-partido, os valores, se as pessoas tinham um conservador progressista, e na política econômica, se as pessoas tinham uma posição mais liberal ou uma posição mais desenvolvimentista. Ou seja, elas eram mais pró-governo, pró-Estado, né, pró um Estado atuante, ou pró-mercado. Isso tudo para a gente tentar identificar como que essas diferentes dimensões estavam relacionadas ao aspecto do eleitor do Bolsonaro e dessas pessoas que continuavam a apoiar ele e que e que passaram, né, a também apoiar a posição em relação à pandemia, em relação aos seus efeitos e etc. E aí o que a gente identifica? Que existem pessoas que valorizam diferentes aspectos, obviamente, dentre os eleitores de Bolsonaro, mas se sobressaem a questão do perfil conservador. A gente fala que tem uma identificação identitária com o presidente, e, obviamente, pessoas que têm uma perspectiva da economia mais liberal. Os outros viéses antipartido e política anticorrupção também estiveram presentes, mas essas duas primeiras variáveis que eu
mais sobressai. A gente observa, né, dentro dessa direita, quem vota, quem dentre essas pessoas que hoje continuam apoiando o presidente, continuam avaliando ele positivamente, se elas votariam em Bolsonaro na 22, a gente tem 3 diferentes grupos de pessoas. A gente tem um grupo de pessoas que compõem essa direita, tá? Isso aqui é só dado para a direita, não é dado para toda a amostra. A gente tem 22% das pessoas que não votariam em Bolsonaro. A gente desses eleitores de direita que poderiam vir a votar em Bolsonaro caso o opositor fosse alguém do PT ou da esquerda, e a gente tem um contingente de 38% de pessoas que votariam em Bolsonaro. Não importa o resultado, com certeza votariam em Bolsonaro. E aí aqui, nesse outro gráfico, a gente fez uma estimação para tentar identificar o efeito da exposição à Covid e do prejuízo econômico, né? Embora a exposição à Covid diminua a probabilidade da pessoa declarar a intenção de voto para Bolsonaro, a identificação com Bolsonaro, no aspecto conservador, é muito mais forte, é muito mais importante mesmo do que esse aspecto da morte. Então, que esses apoiadores de Bolsonaro, eles estão tão extremados e tão polarizados em um ponto que não importa se eles conhecem alguém que morreu por Covid, eles continuam avaliando bem a forma como o presidente conduziu a política. E continuam avaliando o presidente e continuam indo ao isolamento social. E esse é um dado relevante, é um dado assustador e é um dado interessante. Mas aí a gente pensa, nossa, então esses eleitores são irracionais, mas será que são só eles? Quando a gente está falando sobre, né, quando a gente está discutindo sobre polarização, os dois polos extremados tendem a ter reações extremadas e se opor a que esteja relacionado a outro grupo. Essa ligação de ódio ou de paixão, ela tende inclusive a fazer as pessoas em alguns momentos rejeitarem as políticas que elas podem apoiar em um primeiro momento, em virtude do ganho eleitoral que isso possa gerar. Que essa foi a principal pergunta de pesquisa que a gente direcionou na segunda rodada. Carol, eu já estou acabando, tá? Você tinha me dito que eu podia falar 40 minutos, eu estou falando 40. Então, na terceira rodada, além das outras coisas relacionadas ao apoio à política, etc., a gente tentou, através de também um outro experimento, identificar como que as pessoas reagiriam à criação de uma nova política de renda cidadã. E as seguintes 2 perguntas orientaram essa terceira rodada da pesquisa. Você admitiria apoiar contrário às suas preferências apenas porque tal política gera benefícios eleitorais para o governo que você apoia? Por outro lado, você abriria mão da política em que você acredita se ela viesse a gerar benefícios eleitorais para o governo que você se opõe? Então, essas são as perguntas que guiaram a gente na elaboração desse terceiro experimento. O que a gente fez nesse terceiro experimento? A gente dividiu a nossa amostra em 2 grupos. Essa pesquisa foi realizada agora recente, né, no final e início de novembro. A gente teve a participação de 4.569 pessoas, e a gente dividiu os nossos respondentes num grupo que a gente chama grupo de tratamento e grupo de controle. O grupo de tratamento, ele recebeu a mesma informação que o grupo de controle. A diferença, no grupo de tratamento, enfatizava o quanto que o renda, no auxílio emergencial, no caso, tinha beneficiado o Bolsonaro em termos eleitorais. E a gente colocava a cidadã como uma política que estava proposta por Bolsonaro. No grupo e junto desse texto, a gente também colocou essa fotografia que está aí, que vocês podem ver agora. Eu não sei se alguns de vocês que estão me ouvindo chegaram a responder esse questionário. No grupo de trabalho, que era uma política implementada pelo governo, não mencionava o nome do Bolsonaro e também não mencionava sobre os ganhos eleitorais que Bolsonaro eventualmente tinha tido
com a política do auxílio emergencial. E tinha uma foto das pessoas na fila, na Caixa Econômica. Como a gente teve nesse experimento. Só fazendo um parêntese. Imagino que muitos de vocês aqui que estão me ouvindo devem se identificar como pessoas orientadas mais e vocês favoráveis às políticas de transferência de renda, né? Assim como, em geral, as pessoas que se posicionam com ideologicamente de direita tendem a se opor a esse tipo de política. Então, basicamente, tentou investigar se iam se manter, digamos assim, fiéis às suas posições, às suas preferências em termos de política, ou se elas iam mudar o posicionamento a partir do momento que você está enfatizando o ganho seu político ou político. E aí, o que a gente encontrou de resultado? A gente encontrou que tanto para a direita como para a esquerda, ser do grupo de tratamento de controle tem efeito em você apoiar menos ou apoiar mais a política, e ao contrário do que se esperava, na perspectiva do que cada polo ideológico, como que cada polo ideológico se apresenta diante desse tipo de política, de renda, a gente esperava, numa perspectiva racional, se as pessoas efetivamente obedecessem, fossem fiéis às suas preferências políticas, que a direita se opôsse a essa política, viesse se opor a essa política, e que a esquerda viesse a apoiar, como apoiou quando essa Congresso. A gente encontrou um efeito contrário a isso. Né? A esquerda, que reprova Bolsonaro e que recebeu o tratamento, ela foi mais desfavorável a essa política, e a direita, que recebeu o tratamento Bolsonaro, favorável a essa política. E a direita também, a direita que reprova Bolsonaro também, receber tratamento e ser da direita que reprova Bolsonaro, também fez ela, no grupo de tratamento, avaliar mais negativamente essa política. Então, que tese a gente já esperasse que a direita se opôs a essa política, ser do grupo de tratamento fez com que as pessoas se opusessem mais a essa política, mesmo ela sendo de direita. Quando a gente olha a questão também a política de renda e a proximidade das pessoas com alguém que veio a ter Covid nos seus diferentes estágios, a gente também observa que as pessoas que tiveram proximidade com alguém que veio a falecer em virtude se são do grupo, elas também tendem a se opor mais à política. E, por fim, né, em relação ao posicionamento do voto, a gente tem que quem é anti-Bolsonaro mais negativamente tem menos a política de transferência de renda, se é do grupo de tratamento, a mesma coisa na esquerda, no anti-esquerda, e a mesma coisa no pró-Bolsonaro. Quer dizer, o efeito é o contrário em relação a quem é pró-Bolsonaro. Esquerda, praticamente os dentes. E com isso eu concluo a minha apresentação. E assim, o que chama atenção, especialmente desses últimos resultados, né? Desse resultado final que foi desse experimento, se as pessoas são favoráveis à política de renda, é que as pessoas elas estão traindo as convicções e as preferências delas em relação às políticas públicas em virtude da paixão ou do ódio que elas têm por um determinado político. E isso nos diz o quê? Isso nos diz, mais uma vez, uma mensagem para a gente que, numa sociedade polarizada, a questão da defesa dos direitos humanos ela fica em segundo plano. O que se torna mais relevante é eu me opor ao meu oponente, é eu derrubar. E isso tanto para a direita como para a esquerda. Né? Então, isso nos manda uma mensagem muito relevante, uma mensagem muito importante sobre o quanto que a gente não precisa trabalhar na nossa sociedade para tentar reduzir essa distância entre esses polos, né? Em favor
humanos, né, em favor de uma sociedade mais igualitária e mais justa. Carol, com isso eu termino a minha exposição e passo a palavra para você abrir para as perguntas. Oi, professora, muito bom, assim, perfeita, toda a sua apresentação, a sua explanação a respeito desse assunto, né, conseguindo fazer o encadeamento com os direitos humanos, muito legal, muito interessante. E aí nós tivemos as parabenizações aqui do pessoal que estava interagindo, porque também algumas pessoas não estão podendo ver agora, mas vai ficar disponível no YouTube em breve. E aí quem não pôde assistir vai poder ver depois. Leandro, parabenizando, e também fez uma pergunta. Diante de um Brasil Carol, se puder polarizado, mandar digitado, né? Fica melhor. Sim, fica melhor, porque às vezes o som, né? Tá cortando. e aí eu não consegui escutar. Se você puder encaminhar no chat. Professora, já tá no chat. Tem como ver daí? Eu não consigo ver. Por que será? Ah! Agora Apareceu? Sim. Pronto. Aí tem duas perguntas de Leandro, porque meu som tá cortando. Tá, então a primeira pergunta, sim, tem como disponibilizar os. Eu vou mandar para a Carol e aí ela vê como é que ela faz para disponibilizar para vocês. O resultado das pesquisas, eles já têm um resultado específico que é o da primeira rodada, já foi publicado numa revista. Eu posso compartilhar com ela o arquivo ou o link, né, se vocês tiverem interesse em se aprofundar um pouco na discussão. E aí eu vou tentar responder, então, a primeira pergunta do Leandro. Diante de um Brasil polarizado, evidencia-se a possibilidade de que governos sucessores também sejam governos populistas? Leandro, não necessariamente. Mas se a gente continuar com políticos que continuem se aproveitando desse ambiente polarizado, a tendência, sim, é que a gente dê continuidade a governos populistas. E o que é muito cedo para traçar qualquer prognóstico do que vai acontecer em 2022. Mas, assim, o que os resultados das pesquisas que a gente fez apontam é que, muito provavelmente, se a gente continuar com a dicotomia entre esquerda e direita, a gente provavelmente vai ter uma reeleição do Bolsonaro. Se a gente sai desse contexto de esquerda e direita e a gente vai para uma opção mais a centro, a gente consegue romper um de governo populista e ambiente polarizado, que foi o que aconteceu nos Estados Unidos agora com a eleição do Biden, né? O que a gente tem observado, na verdade, é que me parece que as pessoas, e aí isso pode ser inclusive observado com o resultado das eleições agora, é que as pessoas começaram a moderar. Não foram mais os grandes vencedores das urnas, né, nessa eleição municipal, não foram os partidos tradicionais de direita e esquerda, né, foram partidos mais posicionados ao centro do. Então, assim, se a gente continuar na dicotomia esquerda-direita, muito provavelmente a gente vai dar continuidade ou com um governo populista à esquerda ou à direita. Muito provavelmente, na verdade, a gente vai ter reeleição de Bolsonaro, mas se a gente segue nessa em mais de 100, a gente tende a sair um pouco dessa ideia de governo populista. Uma outra pergunta do Leandro é se governos nazistas e fascistas são exemplos de governos populistas. Sim, não, porque fenômenos diferentes, são fenômenos datados historicamente, então não dá para você necessariamente comparar as duas coisas, mas a gente pode identificar algumas características semelhantes entre os líderes nazistas e inclusive existe certa, mas assim, o que diferencia, sobretudo, os dois grupos, né? Colocando nazismo e fascismo no mesmo grupo, que não é, e governos populistas de outro. É que o governo populista ele é específico de governos democráticos. Eles não são exemplos de governos nazistas ou fascistas, tá? São contextos
diferentes, são contextos históricos diferentes, e o populismo, ele precisa estar num ambiente democrático, ou seja, precisa ser uma democracia para a gente um governo como sendo populista. Então, nesse sentido, eles não são exemplos. Mas é possível você identificar algumas características semelhantes entre os líderes populistas e os líderes nazistas e fascistas, tá? Mas são fenômenos diferentes. E não, um não é exemplo do outro. A Ana Carolina Souza fez a seguinte pergunta: é possível dizer que tanto um líder populista de esquerda quanto da direita brasileira negam os direitos humanos? Professora, essa foi a minha. Eu fiz pelo meu Facebook. Muito boa, Carol, a sua pergunta. Eu vou responder sem obviamente, base, digamos assim, científica. Então, eu vou falar da minha perspectiva pessoal, tá? Eu não fiz uma pesquisa, eu não tenho nenhum autor para citar sobre isso. Mas eu tenderia a dizer que o que a gente tem observado nesses líderes populistas de extrema-direita? Um discurso muito bélico com minorias, né? E é um discurso de ódio que, por si só, já coloca em xeque a questão dos direitos humanos. Em geral, políticos de extrema-direita, de direita e de extrema-direita mais especificamente, políticos que se opõem à atuação mais ampla do Estado. Com isso, eu tenderia a responder que não. Eles não são iguais do ponto de vista de negar os direitos humanos. Numa perspectiva institucional, tanto um candidato à esquerda como à direita, ele pode trazer aspectos prejudiciais. Porque existem alguns autores que correlacionam o aspecto do governo populista com irresponsabilidade fiscal, com irresponsabilidade política no longo responsabilidade em relação às instituições. Então, em termos assim de resultado de longo prazo, tende a ser o mesmo. Por outro lado, numa perspectiva mais imediatista, eu diria que um governo populista de extrema-direita tende a ser mais prejudicial ao aspecto dos direitos humanos, especialmente na perspectiva menos dos efeitos da ação do governo e mais com relação aos efeitos que o conservadorismo e esse extremismo do conservadorismo, e que está extremamente relacionado a esse posicionamento e a esse tipo de líder, incentiva dentro da sociedade. Tá? Vamos para a próxima. O establishment midiático foi durante... O establishment durante muito tempo alvo das críticas dos movimentos políticos de esquerda. Nos últimos anos, esse quadro parece ter mudado. Uma atitude de defesa do sistema ou do anti-establishment reforça ou repete a polarização da direita? Tá, deixa eu ver se eu entendi. Sérgio, você está dizendo que durante muito tempo a esquerda acusou a mídia de ser contra ela, de tentar armar, de tentar trazer um viés mais negativo e etc. A mesma direita, essa mesma esquerda se coloca em defesa dessa mídia. É isso? Acho que é isso. Eu vou interpretar e vou responder a sua pergunta partindo desse entendimento que eu tive. Como que eu vejo isso? Primeiro, a mídia ela tem efetivamente fazer o papel de oposição ao governo em situação. Então, nesse sentido, é sempre esperado que seja um partido de esquerda ou um partido de direita que a mídia tenha esse papel de tentar atacar, de tentar expor os que não estão em conformidade com o que a população espera. Mas, pelo menos na minha leitura, esse questionamento, numa perspectiva do papel da mídia, é um fenômeno mais recente. E ele é um fenômeno muito mais relacionado a esse contexto de polarização. A gente tem uma política de claramente, né, um posicionamento de
no próprio grupo, que é a Polo Político, né, um dos grupos que foi super importante para a eleição do Bolsonaro, que foi o grupo do Olavo de Carvalho, né, o movimento do olavismo, ele tem, basicamente, público a estratégia deles de você precisa tomar a mídia primeiro, você precisa estar, digamos assim, ser proprietário, ser dono dos principais veículos midiáticos antes de chegar ao poder. Inclusive, esse é um erro que o Olavo aponta como sendo Bolsonaro, que ele chama de ejaculação precoce, a eleição dele. Então, assim, nesse aspecto, eu não vejo como sendo da mesma forma. A esquerda se dizia vitimada, acusada, perseguida pela mídia, mas eu faço a leitura de que a promovia esse papel de deslegitimação das instituições, da mídia como uma instituição. E eu não vejo, e por isso eu não vejo como sendo um uso direita dessa posição. O papel exercido pela mídia é extremamente importante para o exercício da democracia, para a defesa da democracia. Tem um documentário muito legal, não é documentário, é filme, mas é baseado em fatos reais, The Post. Ele foi até em 2017, que assim, eu recomendo super a leitura, e ele deixa bem claro qual é a importância da mídia no controle de pesos e contrapesos, né? Então, assim, o papel exercido pela mídia é fundamental dentro da democracia, em defesa da democracia, né? Tanto que nas ditaduras a primeira coisa que você faz é calar a mídia, acabar com a mídia. Proíbe o discurso livre, proíbe a mídia de publicar o que ela bem queira, o que ela quer, o que ela acha que é relevante publicado. Então, nesse sentido, eu não faço essa leitura de que existia esse tipo de reivindicação ou esse tipo de deslegitimação da mídia pela esquerda. Então, eu não entendo que há essa usurpação. Eu acho que acabaram-se as perguntas, né? Professora, acho que acabaram as perguntas. E muito obrigada pela participação, pela contribuição com o grupo. Todas as pessoas vão querer os slides, certeza. Muito obrigada pela disponibilidade, pela paciência. Eu acho que Sérgio fez uma última pergunta. Sim. Ele perguntou se, então, a saída da polarização seria um reforço às instituições. Sérgio, reforçar as instituições é sempre importante, mas não porque estão num plano diferente do plano onde a polarização está situada. Mas sim, se você fortalece, por exemplo, o aspecto dos partidos políticos, que foi tão questionado na última eleição, e se você modera o discurso mais direita dentro, você consegue diminuir esse aspecto da polarização. Mas não necessariamente, porque a polarização ela está muito relacionada ao comportamento dos atores políticos de forma individual. E, assim, tanto dos políticos como do eleitor. O eleitor, se as plataformas políticas que forem ofertadas continuarem alimentando essa polarização, não há o que se fazer em termos de instituições. Inclusive, assim, as nossas instituições, pelo menos Eu não sei se a professora Amanda está me ouvindo, aqui na minha conexão travou. Mas desde já eu queria agradecer pela participação dela, brilhante, pela contribuição com o nosso grupo de pesquisa. Foi a nossa última live desse ano, mas ano que vem tem mais e podem nos acompanhar nas redes sociais, Facebook, Instagram.
E os vídeos feitos aqui vão todos para o YouTube. E é isso, gente. Muito obrigada pela participação de todos e pela contribuição linda e brilhante da professora Amanda. Ela está tentando se reconectar aqui. Eu vou mandar o convite só para ela dar um tchau. A gente está esperando a professora Amanda voltar. Que ela voltou aqui. Voltou. Sim, estamos. Sim. Pois é, não travou, gente. A minha internet desconectou. Agradecer mais uma vez o convite de vocês, dizer que eu estou disponível, tá? Se vocês quiserem, no ano que vem, a gente pode mais algumas. Se quiserem, podem me adicionar nas redes, no LinkedIn, Facebook, Instagram, e a gente segue se falando, tá? Eu vou enviar o material para a Carol. Muito obrigada, professora. E estamos abertos a várias pesquisas e colaborações. Muito obrigada pela sua participação e por fazer o nosso fechamento ser tão brilhante. Muito obrigada. Obrigada, querida. Mas, então, um beijo em todos. Boa semana, Feliz Natal, feliz. Para você também. E, né? Tchau, tchau. Tchau, professora.